Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite e boas-vindas a todas, todos e todes a mais essa ação do CPT-SESC. Eu sou o Sérgio Luiz e apresento aqui essa programação Vagamundos, um laboratório cênico. Trata-se dessa residência artística que integra essa nova fase das ações do CPT nesse ambiente de experimentação e criação, com encenadoras e encenadores, diretoras e diretores convidados. O Vagamundos do Laboratório Cênico, ele está dividido em 3 etapas, que se iniciou agora em setembro e irá até maio de 2021. Essa primeira etapa, que chamamos Abrindo Terreiros, é uma aproximação e construção de um terreno de pensamentos. São 13 encontros abertos ao público geral. Nós estamos no 11º encontro hoje. Então, esse é o nosso 11º terreiro, que abrimos juntos aqui. A segunda etapa, a partir de novembro, será o talhar, que serão as ações propriamente ditas de criação e processos criativos com um grupo que está sendo selecionado nesse momento. E o terceiro momento, a terceira etapa, será o encantar, que deverá ter acontecimento em maio do ano que vem, com esses desdobramentos artístico-poéticos aí a partir, principalmente do talhar em novembro, mas já, desde já, né, com esses pensamentos e essas vozes nos conduzindo aí por esses processos que virão. Gostaríamos de lembrar para os inscritos, né, na seleção, deixe aí a sua, né, o seu ponto aí no YouTube, tá, nesse link que está disponível para o registro aí da sua presença, já que o Abrindo Terreiros é um lugar importante para que a gente siga aí nesse laboratório. Tá? Para essa residência, o SESC convidou a diretora, encenadora e pesquisadora Maria Thaís, professora, pesquisadora sênior do Museu Paulista e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. Foi professora, doutora do Departamento de Artes Cênicas da ECA, da Universidade de São Paulo, nas áreas de atuação e direção teatral. Foi diretora do teatro da Universidade de São Paulo também, o famoso TUSP. E, em 99, funda a Companhia Balagan, reconhecida em 2014 como Patrimônio Imaterial da cidade de São Paulo. E hoje, para nossa alegria, nesse encontro, trataremos de cosmologias e cosmopercepções nas encruzilhadas culturais entre candomblés, jarés e encantaria amazônica. Temos aqui 2 ilustres poetas, pedagogos, professores, o Marlon Marcos, da Bahia, e Paz Loureiro, do Pará. Paz Loureiro nasceu na cidade de Abaetetuba, no Pará. É poeta e professor de estética, filosofia da dança e cultura amazônica na Universidade Federal do Pará. Mestre em teoria da literatura e semiótica pela PUC-Unicamp, São Paulo, e doutor em Sociologia da Cultura pela Sorbonne, pela Paris, França. Marlon Marcos, baiano de Salvador, poeta, professor doutor em Antropologia na Unilab, Bahia. Graduado em História, Jornalismo e Ciências Sociais. Mestre em Estudos Étnicos e Africanos, concentração em Antropologia. Pesquisa as chamadas religiões afro-brasileiras, literaturas e música popular no Brasil, e as manifestações religiosas filosóficas denominadas caboclos, em suas aproximações e centralidades no chamado candomblé baiano. É filho de santo do Unzó Tumbesi de Azumira de Zumbá, sendo nessa casa o Ebome Adel Kun. É com muita alegria que recebemos esses 2 poetas. Seguiremos, conforme a gente tem feito, com uma fala de cada um deles, para depois termos a participação de você que nos assiste por meio do chat. E deixamos já essa chamada que o chat aberto, você já pode
deixar o seu apontamento, a sua pergunta, para que a gente vá por aqui também nos concentrando nessas participações e, ao final, consigamos ter escuta também de você que nos assiste, ok? Passo a palavra agora, então, a Maria Thaís para seguirmos. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria somente dar boas-vindas a todas, todos, e uma boas-vindas e um agradecimento a esses dois poetas professores de lugares territorialmente distantes, mas que, no meu entendimento, dialogam, pelo menos dentro de mim, dialogam muito, que é o Pará e a Bahia. Eu estava falando para o Paz Loureiro há pouco que eu me sinto meio uma baiana paraense, muitas vezes, né? E gosto disso, gosto muito disso, gosto de pensar que existe essa, sei lá, de alguma maneira, alguma conexão. Então, eu fico muito feliz com a presença do Paz Loureiro e agradecida com a presença do Marlon Marcos, e muito agradecida. O Marlon também foi um ótimo interlocutor aí, quando eu fui começando a pensar o projeto e pensando nas pessoas também, por ser uma pessoa, além de generosa, com um olhar aí, né, extensivo, tentando pensar quem seria a pessoa que poderia combinar com outra. Enfim, eu sou muito agradecida a essas pessoas que, durante o projeto, dialoguei e que abriram para mim seus conhecimentos, as pessoas com quem eles também dialogam, e aí a gente vai criando uma certa teia, né, para formar esse grupo de pessoas que aqui constituem essa residência que foi proposta por mim e com esse nome de Vagamundos. Como eu disse ontem, acho que hoje essa semana nós adentramos nesse lugar aí de cruzos, né, de lugares de conexões, de agenciamentos entre culturas ameríndias, culturas afrodiaspóricas, culturas caboclas, culturas ribeirinhas, enfim, são lugares diversos daqueles que a gente, de alguma maneira, tratou nos primeiros dias, dos primeiros encontros, e que talvez nos coloquem diante da nossa caboclice, da nossa, como o Marlon falou há pouco, se tivermos uma alma nacional, né, uma alma brasileira, não nacional, desculpe, uma alma brasileira, se temos alma brasileira, talvez a gente possa ter corpos brasileiros, né, mais que alma, talvez tenhamos corpos. Se temos corpos brasileiros, esses corpos são cruzados, são encantados, são talvez problemas que a gente precisa também enfrentar, né? Também dialogar, também ver potência e não subalternizá-los, porque são mesclados, misturados, agenciados. Enfim, acho que a gente tem aqui hoje também uma fala que é da poesia e que ela seja bem-vinda e que ela nos mova, não é? Porque é nela que reside talvez a potência do encanto. Então, a primeira pessoa, né, que eu convidaria a falar é o Paz Loureiro, e o agradecimento de novo, me repito, pela sua presença. Muito bem, eu também fico muito feliz de estar nessa nossa convivência tão próxima e tão distante agora, mas, de qualquer maneira, Maria Thaís foi quem fez o convite, fico feliz com isso, o Sérgio Luiz também aqui apresentando, com prazer que eu vi a sua apresentação, e o meu colega Márcio Marcos, que é um encontro que me agrada muito que haja, porque temos, assim, não uma encruzilhada propriamente, mas temos a mesma linha de direção ao conhecimento das coisas. Eu tenho, como poeta, me preocupado muito a aprofundar, junto aos alunos, sobretudo, e nas coisas que eu escrevo, a poesia como sendo uma dimensão do sentimento pela palavra e de conhecimento do mundo também, de reflexão. Então, a poesia, para mim, além do seu encantamento verbal, a poesia também é uma forma de conhecimento do mundo. Por isso que eu vou
nessa minha participação, eu vou me controlar um pouco aqui no tempo para dividir em duas partes. Uma é um professor e poeta falando sobre uma experiência relativa às encantarias, e a outra parte eu quero ler um poema, onde interpreto essa questão das encantarias poeticamente como forma também de conhecimento, porque eu estou procurando aqui na nossa universidade a trazer para a universidade a reflexão da área artística, mas através da arte, não a reflexão sobre a arte, mas aquela que está contida numa peça de teatro, que está contida numa coreografia, que está contida numa pintura, que está contida num poema ou num romance. De modo geral, quando se vai tratar das questões ligadas ao conhecer cientificamente a arte, é sempre uma disciplina de fora que estuda as artes. Eu acho que nós temos que trabalhar no sentido de que a arte se revele não só como forma de encantamento do mundo, mas como forma de conhecimento do mundo também. E é essa experiência que eu quero aproveitar aqui para colocar. No plano de uma pessoa estudando e sensibilizado por essa nossa mitologia, o nosso mundo lendárico, as nossas encantarias. Como foi dito no começo, eu nasci numa cidade ribeirinha, do interior do Pará, cidade de Abaetetuba, debruçada no rio Tocantins. Essa cidade, esse município, ele tem a sede e tem 120 e tantas ilhas que compõem o resto do município. Essas ilhas, elas são, eu digo sempre que elas são ilhas que flutuam nas águas da mitologia e das lendas, porque é de lá que vem para a nossa cidade uma atividade, uma revelação de uma criatividade do imaginário social, através das lendas e mitos, incessante. Por isso eu pude compreender que o mito na nossa região, na nossa cultura amazônica, é uma presença ainda. E o imaginário é um fato social, no sentido de que ele conduz, muitas vezes, o comportamento e provoca mudanças sociais também. De modo que esse meu fascínio por esse mundo que foi criado pelo homem na Amazônia através da sua imaginação e a socialização dessa imaginação, esse mundo criado me fascina, porque é como se aqui na Amazônia nós estivéssemos completando a criação do mundo. Estamos criando um mundo que completa aquele que já existia e que nos recebeu quando nós nascemos. Então, o ribeirinho tem um temperamento de admiração pelas coisas, de descoberta das coisas e de busca de encontrar a profundidade delas, não tanto na distância, mas exatamente no fundo dos rios e nas brenhas da floresta, onde estão situadas as chamadas encantarias. Eu tenho preferência pelas encantarias dos rios, que elas estão no fundo da corrente das águas. Eu, então, vivi esse mundo, nasci nele, me criei sensibilizado e introvertendo, faz parte da minha formação emocional e cultural, a convivência com essa mitologia toda, com essa relação com os imaginários, e ouvindo das pessoas, e encontrando nisso uma forma de verdade. Quer dizer, eu nunca tive aquela questão de achar que é uma invenção, apenas um ludibrio apenas. Não. Na verdade, a gente, diante das produções do imaginário aqui na Amazônia e nos outros lugares, mas vou falar sempre pela minha área, nós temos que fazer aquilo que o Coleridge chama de suspensão da descrença. Quando nos falam os fatos, quando nos revelam, quando nos dizem, nós temos que fazer uma suspensão da descrença, sem imaginar que as pessoas querem enganar, que as pessoas querem mentir. Não, as pessoas estão mostrando uma outra forma de verdade, que é aquela na qual acreditam e que vivem muito em função dela. Quando eu vim estudar para Belém, vim numa canoa de velas, ainda na época, atravessando também a Baía do Marajó,
Na universidade, quando eu fiz o curso de letras, eu tinha intervalo entre as aulas. E nesses intervalos eu ia a uma biblioteca de antropologia, onde o professor Napoleão Figueiredo foi o criador desse curso, levou toda a sua biblioteca para lá, e eu ficava lendo os livros lá, e foi quando eu encontrei pela primeira vez um estudo dele, era um artigo para jornal sobre as encantarias. Foi quando eu fiz a passagem da experiência das encantarias, desde a minha infância, para uma reflexão sobre elas a partir desse texto do professor Napoleão Figueiredo. Nesse período, fiz muitos poemas, inclusive, nessa biblioteca, numa fase que eu fiquei muito ligado com essa relação. E me entusiasmei com essa questão das encantarias. E depois, com a evolução da minha atividade no magistério e de pesquisa para a minha poesia e da elaboração de poemas, eu comecei a pensar em transportar também esse conceito que nasce pela antropologia para a teoria artística. De que maneira eu poderia ver essa plurivalência do conceito das encantarias para além daquela área que normalmente ela é estudada? Então, juntei uma série de leituras, de reflexões, etc., e de experiências visuais através das minhas viagens pela Amazônia, que eu conheço bastante. Pois bem, eu fui percebendo o seguinte: um paralelismo que vem, primeiro, da minha vivência e o segundo, da vida acadêmica. Um paralelismo entre o rio e a linguagem. O rio, ele é, acima de tudo, um signo utilitário. Você nasce no rio, você navega no rio, negocia no rio, morre no rio. O rio, no entanto, ele é corrente, ele tem uma correnteza incessante. O símbolo daquilo que se move de algo é o rio corrente. A linguagem é algo que flui também como um rio de palavras. Por conseguinte, há possibilidade de um paralelismo entre o rio corrente e a linguagem corrente. Vi também, pelo meu interesse pela semiótica, vi também que você tem o rio utilitário, que é aquele que serve para uso, como você tem uma linguagem utilitária, que é aquela que é para o uso, a linguagem da comunicação, onde é o sentido que funciona, é o conteúdo que funciona. Mas, além disso, você tem, no rio utilitário, também passando submerso desse rio, as encantarias. As encantarias, elas estão submersas no rio utilitário. Assim também a linguagem, ela tem submersa na sua corrente uma forma de conteúdos que estão lá à espera de serem resgatados para o plano superficial, digamos, da linguagem, que seriam o repositório das alegorias, dos mitos, do ritmo, das assonâncias, das dissonâncias, das rimas, enfim, dos elementos poetizadores da linguagem. A semelhança do que acontece com a encantaria, que, estando submersa no rio, quando ela é trazida à superfície do rio pela imaginação ribeirinha, ela poetiza o rio. Então, ela traz os mitos, as alegorias, os símbolos para a superfície do rio e o poetiza. Percebi, portanto, que, por exemplo, o que diferencia os rios da Amazônia dos rios geográficos do mundo, do ponto de vista da geografia, são as encantarias. Porque, geograficamente, o rio da Amazônia é igual a qualquer rio do mundo.
águas que correm, um leito e margens que o limitam. Mas os rios da Amazônia têm as encantarias que estão no fundo desse rio. Portanto, o que difere o rio da Amazônia dos rios do mundo é o rio cultural, é o rio afetivo, que o compreende como o lugar das encantarias, que esse é um lugar só dele ali. A mesma coisa que o que faz com que a linguagem utilitária se poetize é quando você extrai do fundo dessa linguagem os símbolos, as alegorias, as assonâncias, as dissonâncias, as virtudes da linguagem que vão constituir um poema. Então, o que poetiza a linguagem, digamos, utilitária, é o boiar, digamos, o emergir dessa encantaria poética que está no fundo desse rio da linguagem e que o poeta vai buscar lá e faz correr nos seus poemas. De modo que, pensando bem, essa é um paralelismo viável e que me permitiu extrair daí, para além do ângulo antropológico, extrair um conceito no âmbito da filosofia da arte, ou seja, da estética, ou seja, a poesia como a encantaria da linguagem. A poesia como encantaria da linguagem ficou me instigando durante algum tempo e eu passei a alargar esse conceito para as outras artes, porque todas as artes procedem através de uma linguagem. E, por isso, trabalhei também com a ideia de que as artes são uma encantaria da linguagem, não apenas a poesia, mas todas as artes são uma encantaria da sua linguagem. E, no ponto de vista existencial, de certa maneira, quer dizer, você tem a encantaria do mundo como sendo a forma de você perceber poeticamente o mundo, que é algo que eu defendo para mim como poeta, que eu procure ver poeticamente o mundo, a fim de conseguir ter, entre o que eu faço e o mundo, uma linha de conexão dialética em que eu me embrenho no mundo e embrenho esse mundo em mim. Mas a maneira de refletir não despreze a dimensão poética, cedendo lugar apenas à dimensão reflexiva, mas fazendo uma conjunção, um entrelace entre essas duas dimensões. Assim digamos, essa tópica, ou esse topos do rio corrente na literatura, que vem desde o Dante, quer dizer, a Divina Comédia é um canto que começa lhe dizendo que vai erguer as velas para navegar, etc., como uma navegação, quer dizer, aquela épica como sendo uma navegação. O James Joyce tem também essa tópica da linguagem como um rio corrente, essa relação entre rio e linguagem. A poesia está muito cheia disso. Então, isso me fortaleceu de uma forma muito intensa essa compreensão conceitual e discutida com meus alunos e alunas a respeito da relação da encantaria com a poesia inicialmente e depois com as artes. Ou seja, a poesia como uma encantaria da linguagem. Mas há um aspecto aqui Bom, essa ideia, esse conceito, ao lado de tudo que eu havia juntado pela minha vivência na Amazônia, interessado para isso, exemplos e casos, depoimentos e tudo mais, e vivências também, eu já levei isso comigo quando fui para a Sorbonne fazer a minha tese de doutoramento na área da sociologia da cultura. E a minha tese eu a publiquei com o título de Cultura Amazônica, uma poética do imaginário, que é lá onde eu lanço essa teoria da poesia como encantaria da linguagem, também. Mas a compreensão do significado do imaginário na cultura amazônica, capaz de se tornar
um vetor dominante na revelação dessa cultura. Tanto que é muito comum, quando autores que vêm à Amazônia, autores da área científica, quando penetram na Amazônia, poetizam a sua linguagem. O Lévi-Strauss, quando ele vem subindo do Mato Grosso e penetra na floresta amazônica e depois escreve os Tristes Trópicos, ele poetiza a linguagem dele, faz até poemas dedicados à selva, a isso e aquilo. O Mário de Andrade, quando ele desce naquela jornada que depois ele publicou com o título de O Turista Aprendiz, ele vem fazendo etnografia ao longo do Nordeste todo. Quando ele entra na foz do Rio Mar, ali ao lado do Marajó, na Baía do Marajó, ele poetiza a linguagem dele. Começa a criar imagens, metáforas e assim por diante, e vai o tempo todo. E quando volta também. A sensação que eu tenho é que aquela floresta, o sublime da natureza, que está presente na natureza amazônica, e é uma categoria kantiana. O sublime da natureza que está presente ali acaba impregnando o visitante de uma necessidade de olhar, da contemplação, que leva a essa dimensão poética. Então, essa é uma experiência que eu queria trazer para cá, nessa minha primeira parte, uma experiência no sentido de procurar refletir sobre os valores da cultura amazônica a partir dela, a fim de que se perceba que quando você desmata a floresta, quando você, digamos, infecciona os rios pelos garimpos, quando você persegue os índios, expulsa os índios, quando você expulsa o colono da terra, quando você tem a mortandade na terra, quando você tem uma extinção de certas áreas, você não está perdendo algo desconhecido que vale apenas pelo que a publicidade fala. Você está destruindo valores de sentido universal, mas que precisam ser revelados a partir deles, para que a gente não fique apenas numa informação mais ampla, que parece que tudo se reduz a um certo folclorismo no mau sentido, ou um pitoresco no mau sentido, ou curiosidade no mau sentido. Então, minha preocupação é em desvelar dos mitos, dessas relações do imaginário, o valor contido neles e nelas, a fim de que possamos, então, ver que há algo além dessa realidade imediata para que você possa perceber. Eu vou, então, digamos, passar para a segunda parte, que é claro que é bem menor, mas a segunda parte como poeta lendo um poema em que eu dou voz aos mitos e eles se revelam como valor através do que eles falam. É uma experiência e eu quero estar coerente comigo mesmo, achando que numa hora como essa que nós estamos, que é de reflexão no plano acadêmico, a poesia tem que estar presente como reflexão também capaz de compreender o mundo. Eu tenho feito vários poemas nesse período de reclusão, há mais de 7 meses que estamos em reclusão, somos daquela área de risco, né? Não bastava ser poeta. Então, eu tenho, toda sexta-feira, eu tenho trabalhado, tenho mergulhado na poesia. Eu me agarrei com a poesia nesse tempo, estou fazendo uma experiência de poesia contextual, que é reflexiva e, ao mesmo tempo, procurando extrair poesia até do que se diz que é insignificante, porque não existe nada insignificante. Você tem que saber extrair o significado, as significações que as coisas têm. Então, eu criei um personagem que ocupou 10 poemas ao longo de todo esse período. É quase um livro que está pronto. Mas 10 poemas só, que é um passarinho que fica pousando. Nós temos na nossa janela do apartamento, nós temos um pequeno jardim. E a gente coloca lá comidinha para os passarinhos, então fica aquela assembleia de manhã no café, tomando, esfirreando e tudo mais. E eu criei a figura do passarinho narrador sem temer Freud.
porque se diz comumente que quando você começa a conversar com passarinho, com retrato, com as coisas assim, com as árvores, você precisa de um divã. Mas a poesia não se submete a divãs. Então, enfrentei essa questão conversando com esse meu passarinho narrador. E eu vou ler esse poema. Tá certo? Não é um poema assim, curtinho, mas ele ocupa exatamente os 10 minutos, coisa que me falta. Então, as encantarias foram visitadas por alguns mitos gregos, levados por Platão, onde ali, cada um deles fala para os mitos das encantarias aquilo que pensam sobre o amor, aquela história do banquete. E, no final, eles convidam as encantarias para irem à Grécia. E alguns mitos vão. E o passarinho narrador vai no ombro de um deles, por isso que ele me conta. Eu tenho que ser fiel ao quê? Eu tenho que ser fiel ao narrador. Quer dizer, alguma coisa para ser sabida tem que ter um narrador. Então, aqui, o nosso passarinho narrador. Eu vou ler o poema. Passarinho narrador 10. A manhã de verão tem alegria adolescente. No íntimo jardim da janela, quando aspergia a água sobre as plantas, percebi a borboleta azul entre violetas, uma flor azul de asas. Parecia o acaso de um detalhe casual, mas não há detalhe insignificante. Lembrei da mítica flor azul, o ideal que os românticos sonhavam e estendiam as mãos da poesia para colhê-la. A poesia desvela significados, no que parece não ter significação. Por entre os raios do sol, chega voando, pousa na janela o curió narrador. Salta para meu indicador da mão esquerda. Trago-o até a mesa. Ele pousa no verso de um poema. Meu caro poeta, voltei para narrar a visita de encantados ao banquete promovido por Platão, prometido no lago Espelho da Lua, quando estiveram lá. Os filósofos presentes já consumiam vinhos à vontade. Platão, à entrada, recebeu os convidados. O Iara, Boto, Conori, rainha das Amazonas, além da Índia Macuxi e o índio Taulipang, que no seu ombro me levou pousado. O anfitrião fez as apresentações. Cada qual ocupou o seu lugar. Ele informou que os filósofos presentes haviam exposto seus conceitos sobre o amor em banquete anterior, naquele mesmo lugar. Hoje desejavam ouvir e refletir o que os encantados pensam sobre o tema. Quem primeiro falou foi a Iara. O amor é pura contemplação, o encontro de almas debruçadas na janela dos olhos. Um enamoramento cujo prêmio é o amor, tão só desejo de amar. Enamoramento jamais cristalizado amor. Esse é o amor de amar, o amor sonhado. Aquilo que é, porque é ser não sendo. Por isso venho olhar a flor das águas, o rosto que me olha. Se o enamorado, querendo amor carnal, saltar sobre meu corpo, o sexo não será pequena morte, mas a morte para sempre celebrando o amor eternidade antes contemplado. Ao Iara cala-se e degusta uma fatia de ambrosia, o doce afeita ao paladar dos deuses. Os filósofos entreolham-se perplexos, por cima dos carmins taças de vinho. Ninguém havia assim do amor falado
no primeiro banquete oferecido. O segundo a falar foi o Boto, vestido de linho branco, bem cortado, o chapéu de palhinha na cabeça. Com a elegância de Sócrates, competia. Levantou-se, taça de vinho na mão, passou a caminhar em torno do banquete. Era o ímã dos olhares filosóficos, por sua elegante sedução cabocla. Especialmente Sócrates o contemplava, uma escultura de raios de luar. O Boto fala com voz natural. O amor é maravilhamento, glória do corpo, esplendor da carne. O amor não pode nunca repetir-se. Repetir é confessar não ser perfeito. Amor passado a limpo. Amor é amar de uma só vez, completamente. Uma transa irrepetível. A eternização de seu momento. Repeti-lo é desgastá-lo. Ofertemos à mulher de cada vez a plenitude plena do amor que ela merece. Amor perfeito por ser único e irrepetível. Por isso vago pelas noites ribeirinhas a buscar novo amor em cada noite. Um verdadeiro amor que ame integralmente, que perdure lembrança e eterna espera. Amor que numa noite apenas vale o amor das noites todas de uma vida. As amadas tristíssimas viverão a cultivar e desfolhar as suas flores de lágrimas, mas serão felizes para sempre, na lembrança inconsolável desse amor. Com elegante gesto, ergue a taça e sorve todo o vinho de uma vez. Os filósofos entreolham-se absortos. Nenhum deles pensara que o amor também pudesse amar dessa maneira. Todos levantam as taças e bebem daquele vinho inesperado. Momento de perplexidade envolve os comensais. Após um gentil gesto de Platão, Conore, rainha das Icamiabas, levanta-se, inicia seu discurso. Antes de falar de amor, pergunta aos filósofos presentes: por que somente homens banqueteiam-se de sabedoria? Não há mulheres filósofas na Grécia? Porque a fala de Diotima foi aqui por um filósofo trazida. Democracia jamais exclui mulheres. O Corió comenta: Conore encarou cada filósofo. Sobreveio um silêncio de algodões. Os comensais entreolhavam-se perplexos e se mantêm calados, cortesmente. Conore continua: vou dizer o que penso sobre o amor. O amor é liberdade do ser. Homens e mulheres são livres para amar e amar-se, entre iguais ou desiguais. Não se ama por obrigação, nem por obediência ao que é imposto. Por que haveria interditos para amar? Porque o amor se escraviza ao preconceito? Porque o amor que é de uma só vez não convive com o amor de vezes sem limite? O amor que a mulher quer, o amor que o homem quer, é livre escolha do querer. Um poeta escreveu: há mais coisas entre o céu e a terra do que conhece a vã filosofia. Pois eu completo: há mais formas de amor e amar no mundo do que consegue saber todo saber que sabemos. Sócrates sorria. Platão degustava um cacho de uvas. Todos libavam vinhos e sabendo o que, embora sábios, não sabiam.
chega o momento de Makuxi Taulipang, casal indígena que originou o Tambatajá. Levantaram-se abraçados. Em dueto começam a falar. O verdadeiro amor humano é o amor mortal que nunca morre. Amor mortal imortal. Quando os amantes se amam plenamente, em todos os momentos de sua vida, tornam-se unidade indissolúvel, dualidade una. Quando morrem, na terra reunidos, renascem natureza, em uma única planta germinados, Tambatajá, planta hermafrodita, palavra originária, planta originária, que reúne os dois amantes em um corpo só, os dois sexos nesse corpo vegetal. Amor que morre nos mortais e que ressurge eterno como natureza. Platão ergue seu vinho, todos levantam as taças celebrando as novas formas de amor ali faladas, tão diferentes daquelas que o banquete anterior havia registrado. O curioso narrador calou arfante, pela emoção de narrar o que narrou. Eu meditava sobre a preciosa originalidade das encantarias. E quanto o mundo inteiro se enriquece ouvindo a voz de sua diversidade. Meu amigo Curió, refeito e gorjeando, fala em outro tom. Poeta, não sei dizer quando voltarei ao jardim da sua janela. Vou viajar pela Amazônia. Novamente, quero ver o nível do deslendamento que você denuncia desde o ano de 1977, no livro Remo Mágico. Alguns diziam ser fantasia de poeta. Não sabe que o poeta é um baiá, como os índios creem, o poeta da tribo, o que sabe por intuição, aquele que cura, o que sabe do vir a ser, porque tem a palavra, porque é a palavra, porque foi o que é e que será. Fiquei calado, ele revoa lentamente pela sala, do íntimo jardim colhe uma flor para ofertar a sua bem-amada. Leva no bico e voa para o tempo aquele. Eu fiquei meditando o quanto o mundo perde, ignorando, rejeitando, destruindo tanta beleza que há nas coisas simples, tanto saber que vem da natureza. Senti o quanto aprendi com esse curió, que por acaso pousou em meus poemas, emprestando-me outras asas à poesia. Ok. Obrigado por terem me escutado, mas eu queria cumprir essas duas dimensões. Obrigado. Obrigado, Paz. Bonito demais. Bom, bonito demais, bonito demais. Antes de passar a palavra, eu vou lembrar aqui, enquanto ouvia e me comovia, né, com as palavras. Tem um lugar aí também, eu tenho tido o privilégio de receber semanalmente os poemas sextas-ferinos que o pai tem feito, né? E que eu choro para lhe dizer, eu sempre fico chorando no final, né? Mas eu lembrei aqui, ouvindo você fazer esse deslocamento temporal, espacial, né? Com essa liberdade de foi o que é e o que será, com uma obra tão paradigmática como o Banquete do Platão, não é? Eu fiquei lembrando que ontem o Luiz Antônio Simas ele nos disse uma coisa que tem muito a ver com esse exercício que a poesia faz e que você está trazendo aqui, né? Que é se relacionar com o cânone, não para negá-lo, mas para reencantá-lo. E exatamente essa frase do Simas ontem
a gente ouviu aqui hoje, né? É o cânone e é reencantar o cânone. Dizer que ele pode ser mais e mais e mais e mais. Muito obrigada. Obrigado também. Marlon, desculpa, com você. Seu microfone. Eu acho que estamos todos comovidos, né? Arrebatados pela poesia e pela encantaria. Eu queria dar boa tarde a todos e a todas e a todes, dizer dessa imensa comoção de poder participar de um projeto como este, né? Então, eu preciso convidar, acionar todos esses aspectos que me movimentam como pensador, como poeta, que tem a ver com a minha espiritualidade, pedir licença, pedir agur, banda gira, para poder chegar nesse espaço, porque é um espaço que trata de temáticas que envolve algo que é fundamental para mim, que é a espiritualidade. E quando a gente tem a oportunidade de dividir uma interlocução, como o professor acabou de fazer agora, levar a gente para pensar o mundo, e muito mais do que pensar o mundo, para sentir o mundo dentro de uma perspectiva poética, eu só posso agradecer, né? Porque, de fato, existe aqui um movimento de encantamento. A palavra encantamento tem aparecido muito, encantamento, encantaria, e eu estou encantado com o projeto e quero agradecer você, Maria Thaís, e também ao mestre Tigana Santana por ter me indicado para poder participar desse processo. Eu não poderia deixar de falar de vocês dois nesse sentido. E dando continuidade, né, a essa minha fala, pensando no processo da encantaria, eu vejo o que é que nós estamos fazendo. Quais são as possibilidades que a gente está encontrando no âmbito da academia de tentar reencantar o mundo para que a gente aprenda a entender o mundo fora desses esquemas da racionalidade, da razão, né? Fora dessa leitura tão engessada de achar que conhecer se dá pelo viés tão somente do pensamento. E aí, já que a gente está falando de poesia, antes de chegar no meu tema fundamental, que seria o encantamento caboclo, eu precisaria falar de Audre Lorde, de uma poeta feminista, de uma poeta que foi extremamente importante para a gente entender o que o sentimento pode nos causar dentro dessa perspectiva de entender o mundo, né? Se a gente segue um caminho muito cartesiano, muito positivista, muito baseado nessa racionalidade sistematizada no século XIX pela Europa, empurrada pelo século XX como um todo, a gente vai dizer, penso, logo existo. Mas se a gente pega a Audre Lorde, né, esse pertencimento do feminismo negro, do qual ela faz parte, a gente diz, sinto, logo existo. Né? A existência no lugar das mulheres negras, no lugar de todas essas possibilidades novas de se entender o mundo, elas fazem com que a gente compreenda que o pensamento racional, os cânones, né, os discursos acadêmicos baseados nas grandes teorias que guiaram todo o século XX, dentro desse universo que nós compreendemos como academia, elas nos ajudam se a gente também se colocar dentro dessas riquezas analíticas que compõem o nosso mundo. E a composição desse mundo tem a ver com a encantaria dos rios, tem a ver com as narrativas míticas, com as ritualísticas das civilizações indígenas e africanas que fazem parte disso que nós conhecemos como sociedade brasileira. Então, nesse sentido, né, de ter ficado acometido, emocionado com a fala do professor, eu vou
me deter a falar também de algo que é da minha experiência, nas minhas andanças como filho de santo, como membro do Candomblé, como antropólogo, mas fundamentalmente também como poeta, né? Como alguém que sente o mundo a partir dessa perspectiva da palavra, da linguagem, da transformação da linguagem, das ressignificações do que a linguagem pode nos causar. Eu vou falar de algo que, de certa forma, foi muito escanteado do ponto de vista das religiosidades afro-brasileiras, que é o fenômeno do caboclo, né? É o entendimento do que seria esse caboclo. E dizer que poder falar dentro de um projeto como esse é acionar na gente as possibilidades de cura, né? É da gente acionar através do conhecimento, mas também através da crença, através da fé, né, de quem tem fé, acionar elementos que façam que a gente busque a cura humana ou a cura das humanidades dentro de uma variância muito grande, que não tem a ver necessariamente tão somente com a ideia da cura em relação à pandemia que nós estamos vivenciando. Eu acho que essa pandemia ela é mais um reflexo, ela é mais um sintoma do descaso e dos descaminhos que as humanidades têm encontrado, né? E quando eu falo de humanidades, para pensar o caboclo, eu me aposto do pensamento visceral de Ailton Krenak, quando ele se desloca desse lugar de humanidade que a gente tem tratado tanto, né? Desse lugar coisificado de um ser humano que é tido como um ser de direitos, mas que acaba inviabilizando os direitos dos demais, né? Dos demais seres vivos, das demais possibilidades de vida. E aí, quando eu penso no caboclo e que eu me aposto das assertivas de Ailton Krenak, eu quero gritar justamente isso, dizer que não podemos nos pensar como humanos dentro dessa perspectiva humanocentrista que faz com que a gente cometa epistemicídios, que a gente acabe com a vida das florestas, que a gente acabe com a mitologia, com as encantarias que movem o imaginário do rico povo brasileiro. E aí, quando eu penso, né, nesse fenômeno do caboclo, eu penso no sentido dessa palestra, né, no tema dessa palestra, que usa o termo encruzilhada. O que seria essa encruzilhada? Essa encruzilhada é uma perspectiva epistemológica. Essa encruzilhada é uma forma de que a gente não utilize tão somente os conceitos como democracia, como ordem social, que foram instituídas, né, nesse universo eurocentrado, eurocêntrico, e busque um conceito que é utilizado no cotidiano dos terreiros, né, em todo o país, que a gente possa alcançar a ideia da encruzilhada como a possibilidade dos vários caminhos que se encontram e se afetam. Então, quando a gente pensa em encruzilhada, a gente pensa em possibilidades e que são possibilidades encontradas que se encontram e se entrecruzam porque geram um processo de afetação. Sem precisar, como diz o grande mestre Antônio Bispo, Nego Bispo, né? Que esses encontros, esses entrecruzamentos, eles não precisam nos afetar numa perspectiva de miscigenação ou de mistura. Eles se encontram, mas preservando as suas especificidades, preservando as suas diferenças, fazendo com que a gente entenda que esse arsenal de diferenças é uma forma de riqueza e não de pobreza e não de violência. A violência é silenciar aquilo que a gente não conhece e aquilo que a gente não alcança nessa perspectiva da encruzilhada. Ou seja, nós precisamos entender que o que nós experimentamos
como um projeto chamado Vagamundos, é justamente de acionar o território alheio, numa postura de respeito, de licença, e poder se afetar mutuamente e se ensinar mutuamente para que a gente possa exercer uma vida mais harmoniosa dentro de outras humanidades, onde seja respeitada a humanidade das árvores, a humanidade dos rios, a humanidade dos animais, a humanidade dos pássaros, a humanidade das pedras, a humanidade do que nos afetam, das coisas que fazem com que nós sejamos essa complexidade que sim pode ser chamada aqui de humanidade, pode ser chamada de uma possibilidade de humanidade. E no movimento dessa licença, eu tenho me perguntado sempre sobre a condição do humano indígena, né? Da presença desses grupos humanos no território brasileiro, que é tão fundamental para que a gente tenha uma compreensão, uma apreensão de novas tecnologias, que não são novas, elas sempre estiveram aí, porque a presença do índio no Brasil, do indígena no Brasil, é uma presença de ancestralidade, é uma presença a priorística, é uma presença primeira, e se essas tecnologias sempre estiveram presentes, elas foram suplantadas por aquilo que Davi Copenau chama de o homem da mercadoria, para que se garantisse esse formato de existência progressista que tem levado a gente para a destruição. Então, quando eu penso em algo que tem uma aparência tão antiquada, tão selvagem, tão atrasada, que seria a noção do caboclo, né? Associado ao caipira, associado a esses amálgamas entre brancos e indígenas, entre indígenas e negros, a gente percebe que na presença desse caboclo, na minha experiência de terreiros de candomblé, a gente encontra não esse ser selvagem, essa coisa, esse ser coisificado, essa coisa infantilizada. Muito pelo contrário, nós encontramos possibilidades de outras sociabilidades que garantam a permanência da vida, das vidas no planeta Terra, a própria vida da Terra, que tem vida em uma composição mitológica indígena, e que a gente possa, de novo, fazendo uma alusão ao mestre Ailton Krenak, possamos adiar o final do mundo. Essa narrativa de adiar o final do mundo, e que nós possamos cantar para subir, para que a gente possa impedir que o céu caia, né? Então, quando a gente pensa em experiências que são experiências espirituais dos terreiros, a gente pensa, já houve um desgaste muito grande, já se discutiram muito, já se estudou muito sobre os candomblés da Bahia, sobre essas formas religiosas, ou seja, existe um ramo da antropologia clássica, né, da antropologia clássica brasileira, que trata disso com muita propriedade, mas nós somos seres na vida, nós somos fluxos de vida, e somos seres transformativos. E todo o legado ancestral que foi deixado, ele não pode ser entendido como algo coisificado, como algo estacionado, congelado. A ancestralidade, ela se transforma, a ancestralidade, ela se afeta, porque nós que presentificamos a ancestralidade. Somos nós que garantimos, através dos ensinamentos indígenas, através das cosmologias africanas, nós compreendemos que o que nós entendemos como tempo presente é a riqueza e a junção de todos os tempos. O futuro é aqui, agora, o passado é aqui, agora, porque nós presentificamos essas possibilidades. E é justamente isso, o que nós se faz necessário, aí tem a ver com o meu processo com a minha ramificação dessa discussão, se faz necessário se estudar com muito afinco o que nós entendemos como a presença indígena nas chamadas religiões de matrizes africanas, que são muitas, né? Dentre elas, na Bahia, em Salvador,
se chama muito de candomblé de caboclo para se diferenciar do chamado candomblé de nação, né? O candomblé de nação, mais conhecido na cidade da Bahia, no estado e na cidade da Bahia, em Salvador especificamente, seria o Congangola, o Jejimaim, Savalu, o Queto. E fora dessa noção de nação, para especificar um candomblé africanizado, a gente encontraria o Peji, o candomblé de caboclo e o jaré, que seriam outras ramificações mais distanciadas desse processo de africanização. O que eu acho isso uma grande perda do ponto de vista histórico, do ponto de vista socioantropológico e do ponto de vista poético, porque o candomblé de caboclo está lotado dos ensinamentos africanos que interconectados com elementos do que foi deixado pelos calunduns, dos elementos do Congangola, dos elementos do Jeje, dos elementos do Queto, do Candomblé Nagô. Então, quando a gente busca tratar dessas diferenciações e deixar o caboclo distanciado, fora dessas participações, a gente perde profundamente. A gente perde porque, em um processo de reafricanização no Brasil, a partir das experiências dos terreiros, dos fenômenos que nós podemos chamar dentro de uma especificidade de candomblé, a gente não pode deixar o caboclo de fora, porque esse caboclo ele não é secundarizado, esse caboclo ele é central. Ou seja, durante muito tempo, a gente, na Bahia, e isso se espalhou para todo o Brasil, né, com a participação de grandes intelectuais como Vivaldo da Costa Lima, se estudou muito o candomblé nagô e se estudou o princípio de 3 casas, que eu costumo chamar, que são consideradas o eixo celeste, que é o Ilhéaxé Opoafonjá, o Ilhéaxé Yanastoocá, o Ilhéaxé o Ilê e a Yamacê, que é o terreiro do Gantuá, né? Então, essas 3 casas seriam as casas fundamentais e seriam as casas africanizadas. E, por serem as casas africanizadas, é como se os caboclos não participassem do conjunto daquela espiritualidade. Impossível deixar, dentro desse fenômeno chamado candomblé, desse chamado religiões de matrizes africanas, impossível se deixar esses caboclos de fora dessas percepções, dessas cosmologias, desses sentimentos espirituais. E o que acontece fundamentalmente é que nós precisamos nos debruçar para entender aquilo que o Museu Nacional chama de conexões afro-indígenas, de atentar para junções que estão inseparados, né? Porque permanece a especificidade do que acontece. É importante que se conserve os elementos que garantem ao Ilhéaxé Opoafonjá o lugar de um candomblé nagô. Mas é preciso se entender que uma casa como o Ilhéaxé Opoaganju, que foi um terreiro nascido do Ilhéaxé Opoafonjá, para que aquele terreiro se construísse, era necessário dinamizar a noção que nós entendemos como caboclo, que, na minha opinião, tem a mesma função de organização, de aglutinação, de participação dos elementos religiosos, dos modos de vida que compõem o candomblé, porque é muito mais do que entender o candomblé como religião, como é dito pelo professor Anderson Flor do Nascimento, né? É muito importante se entender o candomblé como um modo de vida. Por quê? Porque no universo dessas expressões religiosas existem maneiras profundas de entender o mundo que gera na academia, tem gerado na academia novas epistemologias que garantem esse debate que nós falamos, o debate das chamadas epistemologias do Sul, que foi, digamos, sistematizada pelo professor Boaventura Souza Santos, mas que tem muito a ver com a chamada filosofia da libertação, que guiou esse pensamento do Sul, né? Esses pensamentos do Sul, a cultura popular, que envolve toda a América Latina e os outros países espalhados pelo mundo, pela Terra, que não fazem parte desse universo do Norte, que estabelece uma subjugação e que desvaloriza
a possibilidade de se entender o caboclo como algo fundamental até no processo de reafricanização do Brasil. Porque se a gente não se pode negar o terreiro como grandes universidades que mantiveram muito dos elementos culturais que compõem o nosso pensamento, que afetaram a nossa arte, que modificaram a nossa culinária e que alteraram até o português por nós falado, né? Porque quando falamos esse português, a gente traz no cotidiano da nossa fala uma série de étimos de palavras que tem a ver com os idiomas quicongo, quibundo, e a gente pensa que está falando o português nascido em Portugal e já é o português transformado por essas civilizações. E quando a gente pensa também na montagem dos terreiros de candomblé como esferas meramente religiosas, de uma religião considerada inicialmente como religiões animistas, né? Onde a gente esgota o teor de complexidade que essas religiões têm, que essas maneiras filosóficas têm, a gente não entende que, dentro de todas essas perspectivas, o terreiro salvaguardou, né, o idioma, os aspectos linguísticos, salvaguardou elementos de uma espiritualidade que poderia ter sido perdida se não houvesse o papel de homens e mulheres negros e negras e de homens e mulheres indígenas que, em um processo de unificação, através de elementos de resistência, como nós tratamos o quilombo, por exemplo, a gente conseguiu gerar uma série de mudanças, de transformação, para que nós pudéssemos chegar hoje aqui e pudéssemos ter esse debate que fortalece a presença negro-indígena na sociedade brasileira. O que eu quero dizer é que, dentro do universo religioso, que tem, digamos assim, do ponto de vista quantitativo, uma majoritariedade de elementos africanos, que é o que se mostra mais, dentro desse processo de cruzamentos, né, de cruzos, como diz a professora Maria Thaís, dentro desses cruzos, existe muito de ensinamentos socioculturais indígenas que a gente não alcança porque a gente não se debruçou como deveria sobre toda essa historicidade da maneira necessária, de uma maneira possível. E uma outra questão que é fundamental, a gente não vai combater uma sociedade racista, a gente não vai combater o racismo estrutural se a gente não se pensar como indígena também. Se a gente não fazer parte desse universo de pertencimento que o indígena nos traz. É justamente esse sentido. E não tem como falar de caboclo sem pensar em todo o arsenal civilizatório deixado por essas populações no território nacional, né? Isso que nós podemos chamar de um território nacional. Então, banhado dessas possibilidades analíticas, eu acho muito interessante que nós tenhamos, no território brasileiro, várias possibilidades de entendimento do que seria o caboclo. E eu não posso incorrer em um erro analítico, já que eu estudo as chamadas religiões matrizes africanas, incorrer de dizer que a ideia que se tem da presença de um caboclo, de uma encantaria na Amazônia, né, em Manaus, vai ter, digamos assim, a mesma classificação e a mesma configuração de um caboclo do terreiro de um candomblé de Angola, em Salvador. Existem fluxos transformativos, mas o que é mais importante perceber é que em qualquer parte dos territórios nacionais, este caboclo, este elemento caboclo, vai estar associado à espiritualidade indígena, vai estar associado aos ensinamentos que os indígenas nos legaram para que nós pudéssemos também nos sentir participantes dessa população. Ou seja, uma coisa que eu acho lindo de Daniel Munduruku, né? Que é a questão, quando ele diz
que não se pertence à ancestralidade indígena tão somente pelo viés da consanguinidade, né? A gente pertence no sentido banto, filosófico banto, né? Que diz que quem nos dá assento na sociedade, quem nos dá assento no território nacional, a terra na qual nós pisamos todos e todas, é uma terra prioritariamente pertencida a essas energias, a esses seres que compõem a nossa imaginação e que nós, de uma forma ainda precária, chamamos de indígenas. E essa força autóctone, né? Ela não se esgotou. E quando a gente ouve as vozes autorizadas que hoje estão pensando o país em outras perspectivas, que estão nos levando a outros lugares, né? A lugares que a gente entenda por que a gente tem que proteger a floresta amazônica. E que a gente não pode pensar a proteção dessa floresta só em termos digamos assim, ecológicos e só em termos econômicos. Nós temos que proteger as florestas brasileiras, nós temos que proteger as florestas, porque as florestas são nossos irmãos. Se a gente quer proteger o nosso pet, pode parecer uma discussão de quinta série, e se a gente protege o nosso pet, e se a gente protege a nossa avó, e se a gente protege o nosso filho, a gente tem que ter essa experiência tecnológica de entender que todos esses seres compõem a nossa corporidade. Né? Eu tenho uma água em mim, eu tenho uma folha em mim, eu tenho o axé, o enguzo em mim, eu tenho a energia, o saravá em mim, a energia que me movimenta para que eu possa me relacionar com o que nós chamamos de fluxo de vida. Tem uma poética nesse sentido. A gente tem que sair das tramas da racionalidade para poder compreender o que está sendo dito. Porque o que eu estou dizendo não é uma invenção do meu olhar poético sobre o mundo, mas é da minha composição como uma pessoa participando do mundo através dessas novas epistemologias, dessas novas sociabilidades e de muita coisa que eu aprendi por ter sido uma criança, um jovem, um adulto, um jovem senhor do candomblé, experimentando os terreiros de candomblé, que são arsenais epistemológicos, que são universos de conhecimento, que não é uma esfera de superstição, não é um lugar de crendices no sentido prejudicial do termo crendice, mas é lugar onde as pessoas compreendem o mundo de uma outra perspectiva e que pode nos dar respostas para que nós possamos ter uma vida mais harmoniosa, baseado nas diferenças que não são diferenças em última instância. Se a gente pensar na filosofia umbu, né, na filosofia banto do Ubuntu, todos nós somos um. Essa unidade existencial, só que dessa unidade existencial não é só o corpo físico do que nós costumamos chamar de humano. A pedra, o otá, também faz parte dessa humanidade, também faz parte desse Ubuntu. As pessoas, numa compreensão indígena, numa compreensão do povo Krenak, do povo Pataxó, do povo Yanomami, as pessoas estão nas florestas, nas onças, nas borboletas, né? Nos colibris. As pessoas estão nas águas dos rios, as pessoas estão nas águas dos mares. Então, nós estamos, porque nós pensamos que somos os seres mais altivos, as cabeças transformadoras, nós estamos usando, digamos assim, algumas possibilidades de atuação nisso que nós conhecemos como natureza de uma forma perversa, porque nós temos um alinhamento com uma noção de progresso que, não que eu queira ser regressista, não que Ailton Krenak seja regressista, não que Nego Bispo seja regressista, não que Mãe do Mira de Zumbá seja regressista, não que eu vá ter uma visão
política de dizer que quem gasta água mais é o agronegócio, são as indústrias, mesmo sabendo que o agronegócio destrói as reservas de água, mesmo sabendo que as indústrias destroem as reservas de água com mais perversidade do que nós, eu tenho que entender que eu tenho que participar disso, que eu tenho que pautar isso dentro de uma perspectiva de que, se eu gasto a água, eu gasto mamãe. Quem é mamãe para mim? Iemanjá. Quem é mamãe para mim? A Iara. Quem é mamãe para mim? Oxum, a Senhora das Águas Doces, a Senhora das Cachoeiras. Então, como diz Lévi-Strauss, né? Os mitos servem para que nós nos pensemos. Então, eu penso dentro de uma narrativa mitológica, mas eu também penso em uma narrativa de afetação, de fé, de inspiração. As pessoas não são obrigadas a isso. As pessoas não são obrigadas à inspiração da fé, mas as pessoas podem se afetar através desses ensinamentos para que elas possam ter posturas históricas diferenciadas, para que a gente encontre, para que a gente combata o aquecimento do planeta, para que a gente combata as queimadas, para que a gente melhore a cabeça de políticos que tomam conta deste lugar, deste tempo, para que eles entendam que eles são nada no sentido do tudo que significa a relação humana, nesse princípio do Ubuntu, dessa relação circular, onde todos e todas, indistintamente, devem estar de mãos dadas, de mãos unidas. E o caboclo aparece nisso. Primeiro, me perguntariam, quem é o caboclo? Talvez, numa perspectiva racional, a gente até encontrasse uma amarra conceitual para entender quem é esse caboclo. Mas eu não vou entrar nessa esparrela de tentar fazer um diagnóstico de algo que é fluido como a água e que participa da minha vida e da vida de quem os contempla, né? De quem os experiencia. Esses caboclos, eles fazem parte dos fluxos da vida e eles fazem parte através dos processos transformativos e dentro das especificidades mágicas e dentro das universidades específicas que envolvem cada casa de candomblé. Porque ainda tem isso, né? Ter uma conceituação de caboclo só seria possível através de uma perspectiva etnográfica, onde cada casa traria um conceito, onde em cada casa os caboclos seriam tratados através de determinadas especificidades. O que se esparrama em todo o país é que são seres encantados, e como seres encantados, eles participam da nossa vida através da possibilidade da cura. E pode ser a cura do corpo, pode ser a cura espiritual, pode ser a cura artística, né? Porque os caboclos são artistas, os caboclos são poetas, os caboclos eles narram as suas histórias através de cânticos, né? Andei, andei, meu pai, para conhecer a minha sina, pai, é padecer. Ou abra a porta, pai, venha me ver. Sou filho de Emanjá, neto de Obaluaê. Andei, andei, meu pai, para conhecer a minha sina, pai, e lá nas matas, lá na Jurema, lá nas matas, lá na Jurema é uma lei severa, é uma lei sem pena, é uma lei severa, é uma lei sem pena. E aí, essas narrativas, essas salvas, esses cânticos nos convidam a conhecer esses seres, que são seres diferenciados, que são seres específicos em cada casa, mas que foram fundamentais para a construção das chamadas religiões de matrizes africanas, que são religiões de matrizes afro-indígenas, são matrizes afro-brasileiras e afro-indígenas que nos permite uma série de conexões que, para me inspirar no professor José Carlos dos Anjos, né, eu gosto de chamar de encruzilhada, porque é justamente o lugar de Exu, essa entidade fundamental para a transformação no universo do candomblé, para uma relação prioritária com a ancestralidade. Nós precisamos da presença de Exu, que aparece no chamado ritual de Padê, e é justamente através do Padê
que a gente aciona todos os elementos daqueles que nos sustentaram e que nos trouxeram historicamente ao que nós somos como povos brasileiros. Porque é difícil de falar de povo brasileiro em uma unidade. É difícil falar de uma... Por mais que Mário de Andrade tenha tentado buscar a ideia de um Brasil unificado dentro de uma perspectiva de identidade, por questões de uma multiculturalidade e por questões políticas também, é difícil a gente se abraçar em uma ideia única de uma identidade nacional brasileira, sabendo que nós somos filiações, né? E que muitas coisas do que eu estou dizendo aqui causam estranhamento, porque ninguém vai se filiar à divindade caboclo, porque eu trato do caboclo não só como um elemento filosófico, como um elemento cosmológico, cosmogônico. Eu não recebo o caboclo só através de uma perspectiva de cosmopercepção, mas eu percebo o caboclo também como divindade, porque essa é a minha especificidade, essa é a minha maneira de interagir com esses elementos e de entender como isso funciona. E claro que se eu tenho essa experiência dos terreiros, eu vou ter uma poética, eu vou ter um trato com a linguagem que vai estar, digamos assim, associadas a essas tradições, a essas culturas que nos são ensinadas pelos nossos mais velhos. E aí o papel fundamental do mais velho, da ancianidade falada por Ampatebá, da ancestralidade que fundamenta o discurso das nossas iais, dos nossos babás, das nossas línguas, dos nossos tatas, né? Das nossas donés, dos nossos dotés, são palavras que são espalhadas pelo país. Todo mundo fala de Mãe de Santo, todo mundo fala de Ialorixá. Existe ainda uma predominância da discursiva Nagô, né? A partir da linguagem iorubá, mas a gente percebe que, do ponto de vista de antecedência, os primeiros povos a acolherem os elementos caboclos, né, dentro do seu universo foram os bantus, que deram origem ao que nós conhecemos como candomblé congangola, que é fundamental na Bahia. E aí, quando eu penso que eu aprendi muitas coisas no meu terreiro, vendo os meus caboclos dançarem, né, os caboclos, os marujos, né, o povo de pena, o povo do couro, eu vou para um ritual do jaré, na Chapada Diamantina, e vou entender outros fluxos, outras formas associativas, outras maneiras de conexões, mas eu não posso esvaziar daquela presença, daquela maneira onde a presença quantitativa indígena é tão gritante, eu não posso esvaziar os elementos africanos que estão ali. Eu não posso deixar que esses elementos sejam retirados desses processos associativos, né? Dessas maneiras de entendimento. Então, o caboclo ele é secundarizado do ponto de vista político. Eu falo da minha realidade em Salvador. O caboclo ele é secundarizado porque talvez ele represente uma noção de mestiçagem, da forma equivocada que as mestiçagens foram construídas, né? Essa ideia de pensar a mestiçagem e de entender que essa mestiçagem foi utilizada como um projeto de embranquecimento para, digamos assim, apagar a presença negra no território brasileiro. Durante muito tempo se pensou justamente nisso, e muita gente não quer pensar nesse caboclo, que seria uma forma de levar esse discurso para dentro desse universo, que eu acho que é uma perda muito grande, porque muito pelo contrário. Se a gente pensar na experiência do quilombo, e se a gente pensar em teorias construídas pelo pensamento de Antônio Bispo, por exemplo, a gente vai perceber que essas presenças só realçaram os elementos africanos que construíram o que nós conhecemos como candomblé no Brasil. Agora, do mesmo modo que a gente não pode, digamos assim, pensar essas nações que inicialmente eram nações territoriais, fundamentadas em discursos étnicos, raciais, né? Mas que depois se tornaram aquilo que Valdo da Costa Lima chamou de nações teológicas, baseadas em princípios religiosos, né? Em princípios filosóficos. Então, se a gente não pode tirar o banto, não pode tirar o congangola do queto, o queto do jejo, o jejo do Angola,
porque existe uma interconexão, essas misturas não, esses amálgamas, eu tratei na minha tese como transnação, né? É um conceito que precisa ser trabalhado, aprimorado, debatido, mas essa noção de transnação, onde a gente não vai encontrar as coisas como elas eram há 100 anos atrás. A gente não vai encontrar o Conga-Angola hoje como se encontrava o Candomblé quando foi fundado na casa de Maria Neném, por exemplo, no terreiro Tumbenci de Maria Neném. As coisas passam por processos transformativos, e esses processos transformativos dialogam com outras interferências. O que não pode acontecer é a gente criar hierarquias em relação a essas interferências, né? A gente tem uma coisa que o caboclo ensina. Muita gente pensa, é um prejuízo muito grande ter a presença católica no universo do terreiro. Não foi prejuízo nenhum, porque o afrocatolicismo foi criado através dessas interferências. Porque muito mais, se a gente for pensar o sincretismo religioso no Brasil, ele tem muito mais a ver com o protagonismo negro do que o contrário. Então, quando a gente pesquisa sobre o universo dessas religiosidades, a gente se assusta quando houve uma pessoa que faz parte, uma rainha, né, que é Edicinha da Casa Branca, quando ela diz, olha, eu sei que São Jorge não tem nada a ver com Oxóssi, que Oxóssi é uma entidade africana e São Jorge é um santo católico, de origem europeia, mas, né, ou asiática, mas eu prefiro acreditar nos dois. E a gente sabe que a maneira que a Edicinha cuida de São Jorge tem muito mais a ver com os princípios religiosos do candomblé do que o contrário. Então, São Jorge foi abarcado, abraçado, colocado dentro de uma esfera espiritual onde o protagonismo cosmológico, filosófico, poético, artístico é muito mais das entidades negro-africanas do que das entidades católicas. Então, não há, digamos assim, o que acontece é o poderio externo a essas relações. É como essas relações são mantidas do ponto de vista externo. É como a igreja se utilizou desses elementos, que isso aí é outra discussão. O que eu quero dizer é que o caboclo não minimiza e não esvazia o universo dos terreiros da sua africanidade. Quem luta, quem milita para que haja elementos africanos fundamentais, socioeducativos, que as epistemologias africanas façam parte desse processo, a gente não perde em nenhum momento a nossa participação do mundo dentro da ancestralidade africana, tendo a presença dos caboclos, na minha opinião, nem da presença dos santos católicos. O que não pode acontecer é o discurso de supremacia. É no momento que uma sociedade, ou que uma cultura, ou que uma expressão religiosa vai querer subjugar a outra dentro de um processo de hierarquia, de uma hierarquização perversa que a colonização fez com todos nós. Mas eu não vejo um esvaziamento. Não tem porquê, na cidade de Salvador, muitos terreiros terem uma preocupação em não cultuar os caboclos, porque diz que esse caboclo não tem a dinâmica das suas africanidades, das suas africanizações. Mas eles estão ali presentes. Se eles não estão nos barracões sendo cultuados, tocados, cantados, eles estão presentes, principalmente porque eles nos ensinam assim, ó. Não há quem sabe avaliar o amor de um pai, o amor de uma mãe. Seu boiadeiro que sabe avaliar o amor de um pai, o amor de uma mãe. Não há quem sabe avaliar o amor de um pai, o amor de uma mãe. Seu boiadeiro é que sabe avaliar o amor de um pai, o amor de uma mãe. Pai, mãe, ancianidade. Pai, mãe, ancestralidade. Pai, mãe, uma necessária forma de se curvar diante da ancestralidade, diante da ancianidade e pedir permissão para ser. Pedir permissão para ser dentro desse pertencimento que é anterior, mas que é presentificado através do meu corpo, através da minha forma de me relacionar com as coisas que eu acredito e que me alimentam espiritualmente, e que me alimentam intelectualmente, e que me colocam, as coisas que me colocam
no sentido de que eu me marque em um universo onde a diferença tem que ser respeitada, que a outridade tem que ser construída não da maneira que foi construída, que criar o outro foi para subjugar, como o homem subjugou a mulher, e Simone de Beauvoir falou isso tão lindamente, como o branco subjugou o negro e os demais, os não brancos. Então, esse outro aí é um prejuízo, mas o outro no sentido de que nós somos seres que trazemos, que buscamos especificidades, que nos marcamos dessas especificidades. E eu, pensando nessa especificidade no âmbito da arte, né, eu gostaria de falar também da experiência que eu tenho pesquisando a obra da cantora Maria Bethânia, e falar especificamente do disco Brasileirinho. Para quem não conhece, foi um disco que foi feito no ano de 2003, onde Maria Bethânia, de uma forma brilhante, que não só emprestar a voz, que é uma voz do mainstream, né? Uma voz conhecida no Brasil, uma voz de 55 anos de carreira, além de emprestar esta voz a esses elementos, ela fez uma pesquisa com a sua equipe e levou para dentro de um DVD e depois de um CD elementos poéticos que compõem isso que nós estamos tratando aqui. Ou seja, as narrativas dos tupinambás, as narrativas dos boiadeiros, a fé em Santo Antônio, a fé, o elemento do homem nordestino, do homem sertanejo, esse lugar que a gente pensa que foi esquecido, que foi, digamos assim, apartado da nossa construção, mesmo nós que fazemos parte das urbanidades. Não foi, não está fora. Nós fazemos parte do mundo, o Brasil se construiu a partir desses elementos também. A nossa poética, a nossa música foi interferida e foi influenciada por esse processo. Porque quando eu digo o disco Brasileirinho de Maria Bethânia, eu quero falar que quem não conhece, pode buscar e ver que Maria Bethânia construiu uma narrativa que, na minha opinião, é uma narrativa socioantropológica, onde ela começa com um poema de Mário de Andrade, né, dita por Ferreiro Goulart, e vai terminando cantando uma música, melodia sentimental, de Heitor Villa-Lobos, né, que seria, digamos assim, dentro do discurso, Heitor Villa-Lobos, que foi tão inspirado pelas musicalidades amazônicas, né, pelas vozes ancestrais das florestas, e é considerado um músico clássico para o mundo inteiro. A importância de Heitor Villa-Lobos nesse sentido, e a importância que Maria Bethânia teve de fazer essa costura, né? De levar o imaginário do cotidiano das pessoas simples, que tem uma simplicidade, mas que tem uma complexidade existencial. O quadro de São Jorge nas paredes, né? O quadro de Santa Bárbara, o mito do Tupinambá, que morreu, né? Que morreu brigando, a necessidade de um manifesto a favor das artes, um debate contra a poluição dos rios do Subaé, por exemplo, né? Então, quando eu vejo o Brasileirinho, eu vejo um alongamento, não que ela teve, do meu pensamento em relação à minha pesquisa, pesquisas que eu fiz, no sentido de que eu consegui captar algo que tinha a ver com algumas hipóteses que eu tinha levantado e que ela conseguiu alongar e prolongar, porque o discurso artístico consegue avançar dentro dessas possibilidades, dentro dessas maneiras, né? Então, eu não poderia deixar de tocar no assunto Brasileirinho, porque eu pesquisei no mestrado a obra de Maria Bethânia, e eu acho que tem muito a ver com a composição do que nós estamos tratando aqui. E, encerrando a parte da minha fala, que ainda não é completamente, é justamente isso, né? Eu estudo hoje a centralidade dos caboclos dos terreiros de candomblé, independente do discurso de nação. Eu faço uma visualização desse encontro através de uma noção que eu tento trabalhar de uma forma mais aprofundada, que seria a questão da transnação, mas, fundamentalmente, o que eu quero é gritar, é cantar a importância desses seres para a composição da minha sensibilidade, da sensibilidade das pessoas que praticam, que convivem nos terreiros, né? Que tem a ver com a alteração da culinária,
a nossa relação com as águas, a nossa relação com a saúde, a importância de alimentar a nossa escuta, né? Os caboclos, através do sotaque, jogam esse desaforo, né? De dizer que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, mas fala mais do que ouve, deveria ser o contrário. Então, são pequenas lições que são grandiosas, e se nós praticássemos essas lições, e que se a gente levasse essas experiências socioeducativas praticadas nos terreiros para nossas escolas, a gente não ia ensinar as pessoas a serem religiosas do candomblé, mas a gente ia ter respeito pela ancestralidade e pelo nosso pertencimento a várias humanidades que são compostas hoje no que nós conhecemos como terra. É isso que é importante se falar, né? E como eu fui banhado pelas águas do Amazonas, né? Como eu fui banhado pelas águas dos rios, eu quero também nos banhar com as águas dos mares, porque eu sou baiano, porque nasci à beira da Bahia, né? Nasci à beira da Bahia de Todos os Santos, o lugar encantado do meu ser fundamental, que seria o Orixá Iorubá e Iemanjá, que seria o Inquice, Banto, né? Congangola, Kayala, que seriam as sereias, seriam as iárias dos igarapés. Então, baseado nessa dinâmica, e dizer que nós acessamos essa dinâmica através de uma musicalidade que é civilizacional. Nós somos da civilização do tambor. E quem diz isso não sou eu, José Craveirinha. Tambor está velho de gritar. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Corpo e alma, só tambor. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos, nem flor nascida do mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem zagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor ruda do desespero, nem nada. Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra, só tambor de pele curtida ao sol da minha terra, só tambor cavado nos troncos duros da minha terra, eu. Só tambor rebentando o silêncio amargo da mafalala, só tambor velho de sentar no batuque da minha terra, só tambor perdido na escuridão da noite perdida. Ó velho Deus dos homens, eu quero ser tambor, e nem rio, e nem flor, e nem zagaia por enquanto, e nem mesmo poesia. Só tambor ecoando como a canção da força e da vida, só tambor noite e dia, dia e noite, só tambor. Só até a consumação da grande festa do batuque. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, só tambor. E agora eu vou cantar para minha mãe, através de uma poeta negra maravilhosa. Eu vou usar um texto feito para Kayala, de Luiz Queiroz, que diz o seguinte: no contorno de minhas renúncias, uma senhora pesqueira acolhe, melindrosa, qualquer indício de lágrima. Das dores, uma a uma é desfeita na beira de seus cuidados, e na fundura das mãos trança zelosa os fios do que ainda não veio. O corpo materno de sua presença me pede calma, ensonância, solfejo, o amargo de todos os medos. Meu corpo, um barco à espera do encontro com o mais fundo de suas águas. Kiwa, Mameto, Kiwa. E um poema meu, que é um oriqui, que eu escrevi em homenagem à senhora da minha vida, a dona do meu ori e a Ogunté. Soberano amálgama do meu destino, o que sempre esteve e nunca se esvairá. O que me faz presente nesse instante, o que me traz inteiro para as coisas do estar. Amálgama de flores e águas marítimas, que me banha de cheiro, desejo e esperança. Espada maior da minha confiança, o que não me deixa desistir de lutar. Rainha menina das minhas conquistas, meu olho verde azul ao espelho, mãe mulher,
asas do meu caminho, magnitude negra, motriz da minha fé, Deus acima de qualquer religião, um ser eu mesmo que menina, e eu nunca estou sozinho. Um ser eu que me anima e me encanta no colorido do seu canto, trazendo-me azul turquesa para sua sonorização. Minha senhora menina, música celeste saída das águas, entrada infalível para o meu consolo. Menina, rodante espectro das forças que tenho, gravemente salgada, docemente aguerrida, intensamente aquática. Mulher que me olha e que me cala, falando mistérios ao profundo da minha alma, dominando a minha consciência e fazendo acreditar na vida que desenhe melhor por ela estar no âmago divino. Epaumior Odoiá. Obrigado. Obrigada, Marlon. Obrigada, obrigada. Estou aqui cheia de pensamentos e de perguntas aqui com os papeizinhos de tanta gente. Eu vou, então, fazer aqui... juntar 3 coisas aqui para o Paz Loureiro. Uma é a Maíra Nascimento, a Maíra aqui que está do meu lado, que pediu para... Gostaria de saber um pouco, se possível, dessa perspectiva que você fala sobre não apenas o estudo da arte, mas como ela pode ser estudada em ato, a partir do conhecimento de mundo que elabora de forma poética, em si, dentro de si. A Eli Correia pergunta: como podemos perceber ou sentir a estética da encantaria nas diferentes linguagens artísticas produzidas na Amazônia ou no Brasil? E a Karina Bessa, professor João Loureiro, como vagar poesia em meio às ações ecocidas deste governo? Saber poesia é também saber guerrear? Aqui tem uma referência aqui que o Marlon trouxe, né, bastante do Nego Bispo, do Antônio Bispo, que ele nos disse no dia que veio aqui também, e que é fazer festa, é necessário saber fazer festa para saber fazer guerra. Né? Então, a pergunta dela também me remeteu também a isso, né? Saber poesia é também saber guerrear? Você é comigo, né? Agora... Essa primeira, você podia só dar uma... A primeira? É da Maíra, né? Sim. Dessa perspectiva que você fala sobre não apenas, né, não pensar o estudo da arte, né, mas como ela pode ser estudada em ato, em ação, né, em atividade, a partir do conhecimento de mundo que elabora de forma poética em si e dentro de si. Como é que ela pode ser em ato, né? A questão do estudo e além do estudo da arte. É isso? Veja bem, a maneira de fazer arte, ela, claro, acumulou ao longo do tempo inúmeros processos, né? Inúmeros processos. E que cada um de nós pode absorvê-los e pode ajustá-los ou pode, a partir deles, criar estratégias pessoais. Quer dizer, não há propriamente uma receita para isso. Mas o que há é, primeiro, você compreender que a arte não é uma improvisação, que a arte decorre de uma busca de expressão através de uma forma que tem uma evolução e uma presença em cada tempo, em cada época.
e fazer da criação artística uma militância permanente em busca de uma expressão pessoal que não elimina as contribuições que recebemos de tantas outras expressões pessoais que estão nos livros, que estão nos contatos, que estão na vida. Talvez a coisa mais apropriada e, ao mesmo tempo, vaga é procurar construir uma visão poética do mundo, quer dizer, ver a realidade através do que ela pode expressar poeticamente. Como extrair de cada coisa a poesia que dela emana, né? Como extrair do casulo da realidade, né, a borboleta do poema. Quer dizer, essa é uma tarefa muito pessoal. Agora, compreender que a poesia é algo de muita responsabilidade humana, que exige muita dedicação e que existe um permanente entrelaçamento entre o poeta e a sua realidade. Porque, às vezes, você pode ser estimulado pela leitura de poemas a construir formas, imagens, etc. É necessário isso. Mas é fundamental, eu acho, para você extrair a sua maneira própria de se expressar poeticamente, levar em conta que a expressão poética ela brota de uma relação do poeta com a sua cultura e do poeta com a sua realidade. Porque ninguém participa igualmente a ele. Quer dizer, a relação do poeta com a sua cultura, com a sua realidade, é a coisa mais original que você pode buscar. Tanto que ninguém faz poemas segundo a cultura chinesa, por isso. Há grande esforço das pessoas fazerem, por exemplo, o haikai. Eu tive um livro que foi traduzido para o Japão, por um poeta de Kyoto, Kiko Furuno, que era um imenso poeta. Pois bem, e eu fui convidado a ir para o lançamento em Tóquio e em Kyoto. E 20 dias de passeio pelo Japão, no campo das artes, e o que eu pudesse ter, o que eu escolhi para isso. Pois bem, havia grupos de poetas haikaístas que tinham reuniões regulares, semanais, para fazer poemas. Numa sala, eu assisti uma sessão dessa, distribuídos, e cada qual fazendo seus poemas, e depois liam, discutiam, conversavam, etc. Isso é tão próximo, tão próprio da cultura japonesa e da relação do poeta com a sua cultura, que eu acho muito difícil que pudesse acontecer entre nós, que temos uma outra maneira de compreender a poesia, porque a poesia para nós é imagem, é metáfora, é sentimento. E o haikai é uma centelha reflexiva que gera uma compreensão poética. Ele é uma poesia comprimida, em que a reflexão é muito importante para elaborar um haikai e a reflexão para compreender o haikai poeticamente também é muito difícil. Eu diria o seguinte, essa relação não se pode perder com a sua cultura, com a tradição literária, e compreender que você que tem que desdobrar e desenvolver um modo pessoal de ver poeticamente o mundo. Esse é um processo existencial. Sentir, por exemplo, no caso da Eli, não é? Que primeiro foi a Maíra, a Eli, que fala sobre sentir a estética das encantarias nas artes. Essa relação pode estar acontecendo das mais diferentes maneiras. Pode estar, digamos, num tema que você escolhe, pode estar, digamos, na sugestão que o determinado mito dá, para que você construa uma história ou uma significação poética. Enfim, pode estar na escultura também, pode estar na dança. Na medida que você encare o tema dos mitos, da mitologia, da sua cultura e das encantarias,
como sendo algo de uma riqueza capaz de gerar a sinceridade do seu trabalho poético criador. Quer dizer, ver naquilo um sentido de valor, capaz de gerar tudo isso. Nós recebemos hoje os mitos, por exemplo, gregos, para citar um exemplo que é sempre recorrente, através do quê? Dos seus melhores escultores, dos seus melhores poetas, dos seus melhores filósofos e tudo mais. Quer dizer, porque havia uma crença de valor naquilo que representavam essas entidades, essas formas imaginárias de expressão. De modo que é mais uma outra questão de busca pessoal, de descobrir isso e conhecer. Porque nós temos muito pouco conhecimento da sabedoria e da poética que vem desse mundo imaginário, que por esse desenvolvimentismo louco, a ideia do que é antigo é o que é superado, é que é o atrasado. Quer dizer, é como se nós não vivêssemos numa época de mitificações intermináveis. O problema é compreender o sentido do mito para poder dele extrair aquilo que você quer expressar através dessa forma de influência, penso eu. Eu me lembro que, quando eu fui estudar em Belém, havia um diretor do colégio que tinha chegado de Recife, ele nunca tinha saído de lá e nunca tinha vindo à Amazônia. Chegou em Belém. Então, no dia do discurso dele, ele leu um poema que ele tinha feito em Pernambuco, terra dele, diante da viagem dele, como se fosse uma coisa feita explicando a sua mãe. Então, ele dizia o seguinte, o refrão do poema: vou-me embora para Belém do Grão-Pará, que não fica neste mundo, fica muito mais para lá. Eu tinha 11 anos quando eu vi isso, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, nunca mais esqueci, porque para você ver como é, com determinados mundos, seja geográficos, ou de conhecimento, ou de crença, são considerados sempre mais para lá da sua imaginação e do que você convive. É uma forma de você, digamos, fazer, digamos, o isolamento, fazer as chamadas invisibilidade. Temos que conhecer o mito, etc. Temos que conhecer, como essa exposição agora, que eu gostei tanto do Márcio, quer dizer, temos que conhecer aí para poder extrair daí o sumo, a substância que pode gerar, ora, seja para a poesia, seja para a ciência, seja para a tecnologia, seja para inúmeras outras coisas. E tem o da Karina, que fala em vagar a poesia neste governo louco, né? Digamos assim, que a poesia, fazer poesia é guerrear. Veja bem, isso é verdade. Não há nenhuma loucura poética, não é uma incompetência, aliás, não há nenhuma loucura, digamos, governamental, não há nenhum tipo de imposição, não há caneta do poder que possa fazer com que o poeta escreva um poema ou deixe de escrever um poema. Quer dizer, só que o modo de participação do poema, do poeta, é de uma forma assim que não parece ter uma função imediata, porque a poesia não contém munição nem balas, né? Mas, de qualquer maneira, se a gente lembrar da época da guerra, lá na França, por exemplo, os poetas começaram a criar aquele tipo de poema que a gente chama poema de circunstância, e depois com o poema engajado, que era escrito nos muros e panfletos, que era uma forma do poeta participar com a sua visão poeticamente crítica contra a atrocidade da guerra, contra o nazismo, contra o fascismo, etc. Houve um período na época da ditadura militar, por exemplo, eu fui preso com 22 anos de idade por ter publicado um livro de poemas. Eu fui preso como poeta, e a edição toda foi destruída em Belém. Eu fui preso, levado para o Rio, e tive os maiores problemas, por quê? Porque era poeta, porque tinha escrito um poema que tinha visão crítica da realidade. Era um poema que fazia alusão, por exemplo, à discriminação racial nos Estados Unidos, naquele famoso episódio de Wallace, de Alabama,
que havia poemas relativos a Cuba, ao Natal em Cuba, que havia poemas relativos, digamos assim, à questão no Brasil, a questão da marginalidade, ao lado dos poemas líricos e tudo mais, fizeram alguns poemas. Então, quer dizer, há um perigo que as pessoas consideram na poesia, só pode ser, que fazem com que se voltem contra os poetas toda vez que ele está presente, porque ele pode, talvez, pela emoção, convencer mais e mover mais do que pelo raciocínio aparentemente lógico. Não foi por acaso que Platão expulsou os poetas da República, né? Porque eles não procuravam a verdade e poderiam levar as pessoas ao engano, porque agiam pela emoção, pela sedução, etc. Enfim, são 3 perguntas, questões importantes, mas todas elas muito difíceis, menos a última, de poder responder com uma certa lógica de teoria literária. Eu passei um pouco a responsabilidade para as 2 que me perguntaram, a Maíra e Eli, né? Que é uma busca pessoal e uma crença na poesia. Obrigada. Bom, obrigada, Paz Loureiro, muito obrigada, professor. Eu vou aqui também fazer as perguntas, são diferentes aqui, né? A gente tem uma primeira pergunta para o Marlon. O que seria o processo de reafricanização do Brasil? Tema bastante amplo, complexo, me parece. Uma segunda pergunta, que eu acho que você já tocou no desenvolvimento, que é essa questão das falanges de caboclos, de que elas são muito distintas em vários lugares, mas o Calé Miranda ele pede se você poderia falar um pouco das diferentes falanges, né? Acho que talvez para pessoas que não sabem nem que existem, né, as falanges, enfim, também. A primeira pergunta é da Cristiane Andrade, sobre a reafricanização. A Laura Argento, ela pergunta: o caboclo seria um ser coletivo ou individualizado? O cultivo à nossa ancestralidade visa fortalecer nosso processo de individuação? Tem 2 perguntas da mesma pessoa, da Laura. E, por último, a bênção a Ebone Lindalva Barbosa, que está aí também nos escutando. Ela pergunta: gostaria que o professor Marlon falasse sobre essa expressão corrente entre os povos de terreiro de base africana na Bahia. Caboclo é quem levanta a casa. Eu não entendi o resto aqui. Egbeunzo, né? Ebiunzo, etc. Então, a nossa querida Ebon, que faz a pergunta, Lindinalva Barbosa. Então, Marco, com você. Está sem microfone. Agradecer. Eu disse primeiro o seguinte: eu preciso afirmar que eu sou da sujeira dos conceitos, da sujeirinha dos conceitos, né? Das borraduras. E isso é considerado assim muito anticientífico, porque é como eu me relaciono com o que é dito, mas de como é que eu vou interagir com o que está sendo dito, né? As chamadas assertivas. Eu sou das sujeirinhas, das borraduras. Então, primeiro ponto, como o professor mesmo falou anteriormente, a gente parte das nossas realidades, de como nós experimentamos essas questões, né? Caboclo é algo que não se pega dentro de conceitos. A gente pode usar o termo de falanges, a gente pode falar de diversos agrupamentos, a gente pode tentar especificar a presença desses caboclos, né? O que eu posso dizer é que, dentro de uma classificação da minha experiência de estudo e como membro de um terreiro de candomblé, né, como filho de santo, existe aquela ideia de que o caboclo é dividido entre os caboclos de pena, os de couro e os beberrões, né? Essa seria uma dinâmica conceitual muito específica de determinados territórios. Nós não podemos levar isso para todos os lugares do Brasil. Então, existe música, eu sou caboclo porque visto pena, vem a ver a força que tem a Jurema.
algumas narrativas são ditas para justamente tentar demonstrar que há um imaginário de que os que vestem penas seriam os caboclos verdadeiros, porque são os indígenas, e os outros seriam outras formas de expressão dentro dessa espiritualidade que é extremamente complexa. Eu não saberia falar disso assim dentro de uma perspectiva conceitual, porque eu fugi disso e fujo disso, né? Eu prefiro as borraduras, as sujeirinhas, para tentar entender que é a narrativa do caboclo que vai me fazer entendê-lo como ele é. Então, geralmente, essa experiência é construída através de elementos etnográficos. A etnografia ajuda a gente a ter uma compreensão em relação a esses diagnósticos. A segunda pergunta é uma pergunta super difícil, né? Que é uma pergunta da questão do processo de reafricanização. Nós tivemos vários processos de reafricanização no Brasil, através de movimentos artísticos, através de movimentos religiosos. Por exemplo, todo mundo sabe que nos anos 30 do século XX, né, estudos de Divaldo da Costa Lima, de Luiz Nicolau Pareis, identificam, demonstram que houve um processo de reafricanização onde os terreiros queriam afirmar essa presença africana nos seus territórios, né? E que é extremamente importante pelo fato de que nós vivemos num país que, além de apagar a presença negra, né, no sentido da presença física negra no território nacional, a gente quer apagar também tudo que possa representar como conhecimento, como epistemologia, como dados civilizatórios, né? E esses movimentos de reafricanização são movimentos que tentaram, eu vou falar do ponto de vista do candomblé, porque isso existiu também, por exemplo, em Salvador, através dos movimentos dos blocos afros, dos afoxés, aconteceu isso no Rio Grande do Sul, aconteceu isso em São Paulo, a própria presença dos desfiles das escolas de samba, buscando temáticas onde se ensinasse, digamos assim, a potência civilizacional africana no país. Então, na parte que me cabe, que foi acionada pela minha fala, o que seria essa reafricanização seria, digamos assim, trazer à tona, não, tornar evidente o que é evidente dentro dos elementos do candomblé. Ou seja, a ideia do círculo é uma filosofia africana. A ideia de respeitar o mais velho é uma filosofia africana. Um certo tipo de comida que é servida, da maneira que é servida, tem a ver com ensinamentos africanos. A ideia de operar no tempo, o tempo serve para quê? Qual é a temporalidade que funciona dentro do terreiro? Então, quando a gente aciona esses elementos, a gente busca estudar o Kikongo, o Kibundo, o africano, para não falar tão somente dentro do ponto de vista, porque se fala muito do ponto de vista da linguagem ritual, mas tem gente que buscou falar isso com fluência, fluentemente, profundamente. Grandes nomes, Mãe Menininha falava Yorubá fluentemente. Então, a gente vai perceber que essa reafricanização era para tentar politicamente mostrar o que já acontecia na sociedade. Não é uma invenção, não é um artifício, é simplesmente dizer, ó, você me nega, mas eu sou parte de você. No caso, esse você aí seria o Brasil como sociedade, né? Então, o negro majoritariamente fazendo parte desse processo. Outra pergunta é uma pergunta dificílima, que tem um aspecto socioantropológico, mas psicológico muito grande. Eu diria que o caboclo, como caboclo, ele pode ser entendido como uma entidade coletiva, porque a gente vai usar como artifício analítico para isso a ideia do umbuto, né? A ideia de um pensamento filosófico que diz que se aquele corpo é ao mesmo tempo exclusivo, ele é diverso, mas ele é uno. É isso que é ensinado a gente. Por exemplo, existe Iemanjá, que é um exemplo, a Iemanjá, que é um orixá, digamos assim, original, um orixá geral, né? Mas existe as Iemanjás que fazem parte das cabeças que foram feitas. E, nesse sentido, para a minha individuação como sujeito, a relação que eu tenho com Iemanjá e com Oxalá é fundamental para a minha construção como indivíduo. Se você pensar em uma perspectiva de características de como o seu caboclo interfere no seu corpo,
existe uma dinâmica aí que é muito mais complexa, que é uma discussão muito mais fina, que seria uma discussão, se eu entrasse nisso, eu poderia entrar nisso de uma maneira problemática. Por exemplo, quando a gente avalia os aspectos característicos de um indivíduo, a gente vai muito mais pelo que ele expressa do seu orixá dentro do candomblé do que ele expressa sobre o seu caboclo. Agora, se sabe que quando se tem um determinado caboclo que é marcado de algumas especificidades, que tem aquilo que Iran chama de singularidade, né? Não é autenticidade, é singularidade. O que Iran chama de singularidade, essa noção de singularidade pode fazer com que eu seja interpretado pelas características do meu caboclo, além das características do meu orixá. Né? Muita gente olha para mim e vai dizer assim, poxa, você aparenta mais orixá Oxalá, você não tem nada a ver com orixá Iemanjá, mas você tem esse caboclo seu que é forte, que é presente. Isso se dá através pelo processo de experiência. Agora você pergunta uma coisa importante, que várias pessoas estudaram isso, né? Que é a questão da individuação, que é um conceito que a gente pode trabalhar com Jung. Verger trabalhou com a ideia dos arquétipos, essa questão dos arquétipos, do processo de construção dos indivíduos. Na minha opinião, observando a vivência, a experiência das pessoas em terreiros de candomblé, e eu participei sempre de terreiro onde o caboclo é uma figura central, eu sempre percebi que o caboclo faz parte da composição, da construção da pessoa, daquela pessoa, naquela experiência religiosa. Então, essa individuação ela se torna muito mais complexa, porque ela tem a ver com a energia do Bara, do Exu, né? do elemento Bara, do Bara, tem a energia da criança, do Herê, do orixá criança, a gente pode chamar entre aspas essa ideia de criança, e tem a questão do Eledá, que seria o fundamental na cabeça do universo Nagô, mas muita gente traz para esse cenário de constituição o que nós chamamos de caboclo também. E a pergunta da minha Ebome, né? Dessa grande intelectual, a professora Lindinalva Barbosa, que pergunta sobre a questão de que, sim, a prova disso, se a gente for fazer uma pesquisa nos terreiros da Bahia, quase todos tiveram como construtores um caboclo. O terreiro de Moisumira, o próprio terreiro do Cobre, o terreiro que é o terreiro da Lindinalva, o terreiro o Aganju, o terreiro Aganju, né, de Obaraí, também foi um terreiro construído pelo caboclo, o terreiro de Augusto César, o terreiro de Aldalice, com seus, quer dizer, todas as pesquisas que eu fiz nas narrativas criacionais, nesses espaços sagrados que são os terreiros, os caboclos são os construtores. Eles colocam os terreiros de pé, independente da discursiva de nação. E eles participam disso dentro da nossa africanidade, onde nós não podemos abrir mão dessas conexões. Os caboclos são fundantes como elementos espirituais e como elementos políticos desse processo de afirmação de africanidades, porque houve essa troca, essa conexão de um respeitar o espaço do outro dentro dessa territorialidade para vencer isso que nós chamamos de colonialismo, né? Para vencer a colonização. Obrigada, Marlon. Bela, essa questão aí última é muito de fundamento mesmo, né? Bom, eu vou fazer, com o tempo aí que já corre, eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois, né? Vou pedir que cada um fale um pouco e que, ao mesmo tempo, faça as suas considerações gerais. A gente já está se aproximando aí mais de 2 horas de... Oh, que pena, meu Deus. Vai cansando aí, a gente tem um tempo, esse tempo. Mas, enfim, eu vou pedir ao Paz Loureiro primeiro que fale, depois, e faça já as suas considerações gerais, se quiser concluir com mais, e depois o Marlon. O Marcelo Giannini pergunta: poderíamos relacionar as encruzilhadas com a perspectiva da antropologia cultural, pensando em Oswald de Andrade, no tropicalismo, nesses movimentos, né? Enfim. É possível aproximar essa aproximação? Olha, a encruzilhada não é por acaso que ela é uma encruzilhada. É uma encruzilhada porque ela está presente em toda parte.
eu estava me lembrando, por exemplo, da questão do Édipo Rei, né? Édipo Rei decide o seu destino numa encruzilhada, né? Quando ele vai em busca de saber, né, da sua origem, e ele vai de encruzilhada em encruzilhada. E pelo acaso também, porque ele fecha os olhos, gira, na direção que ele abre os olhos e sai caminhando. De modo que essa relação assim, com a perspectiva antropológica não é muito a minha área de reflexão e ação, mas vou trazer um pouco para o campo que mais me aproxima, digamos, disso, que é o campo das artes, da teoria, etc. A encruzilhada, ela se aproxima, ela é, queiramos ou não, um topos, né? Ou seja, ela é um conceito de recorrência e de uma riqueza muito grande, porque ela pode ser o descaminho, como pode ser o caminho também. Ela não é algo para parar nela, é algo o meio do caminho. Quer dizer, você, através dela, você encontra o seu caminho. Então, a encruzilhada, ela tem esse fascínio por isso, porque ela mostra exatamente a liberdade de você escolher. Estou me valendo pela perspectiva que eu estou querendo usar. Quer dizer, você está diante dela, é como se estivesse diante de vários destinos, né? É diferente do que, digamos assim, numa rotativa, digamos assim, de estradas, que você vira. Não, a encruzilhada, ela é diferente porque um caminho, digamos assim, atravessa o outro. Quer dizer, a encruzilhada é a glória dos atravessamentos. E é a espécie de conjunção de destinos que estão ali. E você fica naquela questão, naquela necessidade de decidir qual o seu destino, quando também, muitas vezes, se pode pensar que é o destino que escolhe você, né? Houve culturas que dizem que é o destino que escolhe você e outras culturas que acham que é você que define o seu destino. Uma análise que faz do Dom Quixote, ele diz o seguinte: o Dom Quixote como sendo aquele que escolheu criar o seu destino. Só que o Dom Quixote, ele cria o seu destino pelo lado burlesco. Quer dizer, digamos, Cervantes faz com que ele vá pelo lado burlesco. Mas se a gente lembrar aqui o João Cabral de Melo Neto, com Morte e Vida Severina, o Severino é alguém que tentou criar o seu destino. Só que a maneira de criar o seu destino é pela via do trágico e pela busca de uma ressurreição no final, que é dada, na verdade, quando tudo se reúne na pastorinha, né? E pelo nascimento do filho do seu José Carpinteiro, né? Então, é genial a coisa. Então, você vê como a criação de um destino ela pode ser feita das mais diversas maneiras. No caso da encruzilhada é assim. A encruzilhada é uma oportunidade de você tentar criar o seu destino, escolher o caminho que você vai seguir. E quanto a esse nosso encontro, fiquei muito feliz com ele, muito feliz mesmo. Foi um encontro que me abriu muitos caminhos, muitos olhares, né? Fiquei muito feliz com isso e posso dizer que é uma experiência que eu estou assim curtindo muito, atrapalhado um pouco para poder achar qual era o link, né? Qual era a coisa, e de repente faltou a internet, né? De repente falha a internet, para você ver como mesmo na tecnologia mais avançada você tem os cruzamentos, né? Os mais diferentes. Porque você não sabe o que fazer. Você tem diante das coisas da tecnologia, não só a presença do próprio imaginário tecnológico,
como também aquela liberdade de escolher ou de ser escolhido pela tecnologia. Por exemplo, eu, por sorte, vim para a casa do meu filho e posso estar convivendo com vocês aqui nesse encontro, porque aqui encontrei a internet no ar e na minha casa ela tinha saído. Quer dizer, a internet que queria que eu pudesse encontrar vocês estava aqui na casa do meu filho. Por isso eu vou abraçá-lo quando eu chegar aqui. Um grande beijo para todos vocês. Fiquei muito feliz com esse encontro. Obrigada, muito obrigada. Bom, Marlon, é contigo aí para responder e as eu vou considerações. começar agradecendo ao Ogum, porque a minha internet não caiu, né? Fiquei muito feliz com isso, porque a minha estava já, eu tenso, nervoso, porque aconteceu que ontem, eu participando de uma, a internet tinha caído. Mas o Ogum foi providencial nesse processo, e como ele é o senhor das tecnologias, ele garantiu esse momento para que essa fala pudesse ser feita, né? Pensando em Ogum, eu vou pensar em encruzilhada também. Eu acho que a encruzilhada é um conceito tão potente, né? Tem tanto a ver com uma ideia de tempo, com o tempo através do... Eita. Oi? Oi, estávamos falando de tecnologia e ele travou. Marlon? São os mistérios, né, da virtualidade. Verdade. E aí a gente fica diante deles, né, como os mistérios do mundo, paralisados, sem saber exatamente como a gente deve conduzir. Se a gente dá mais um tempo, reflete melhor e espera, ou, né, qual é o próximo passo, assim. Acho que a gente pode tentar entrar em contato ainda um pouco com ele, assim, mas então, para ver se ele consegue voltar e se despedir, né, de nós. Acho que agora ele caiu. Agora ele, de fato, saiu da nossa tela aqui. E o encontro inteiro caiu, é isso? Eu não estou entendendo. A gente caiu também na internet, no... O Davi pode nos dizer alguma coisa no chat? Alguém, eu não estou entendendo se a gente está ainda sendo transmitido. Não caiu. Tá tudo ok no YouTube, ok. Desculpem, é porque deu a nossa tela aqui apareceu uma tela paralisada. É porque o Marlon caiu, aí a tela se desconfigura quando cai um dos integrantes que estava na tela. Sim. Então ela se desconfigura. Então podemos seguir agora. Eu acho que a gente, na verdade, infelizmente, porque ia ter aí a última fala do Marlon, mas inclusive em função do horário, porque o CPT tem uma outra live, acho que de uma outra atividade, né, que não é da nossa residência, do Vagamundos. Então, assim, eu queria, na verdade, agradecer, então, fechar esse encontro, sem muitas grandes considerações. Eu acho que nós estamos cada vez mais nos aproximando, né, com essas conversas todas, e principalmente pelas falas hoje tão potentes, né, dos poetas, professores, pesquisadores, enfim, da nossa prática mesmo artística, daquilo que é também os nossos exercícios criativos. Acho que o encontro de hoje ele aponta aí muitas possibilidades, não coloca nesse lugar do entre, que a encruzilhada nos convida, né, a pensar nossos destinos, nossas escolhas, e principalmente, acho que uma coisa que foi apontada tanto pelo Marlon quanto pelo Paz Loureiro, que é que a nossa intenção seja acompanhada de uma radical capacidade de reconhecimento da potência daquilo que a gente escolhe. Não é? Se não há esse reconhecimento, talvez seja difícil com o que a gente possa trabalhar. Não tornar esses conhecimentos folclorizandos ou mesmo tornando subalternos a conceitos que não pertencem a eles, que são
que às vezes a gente fica tentando aproximar ou tentando comparar para compreender, né? O que Eduardo Viveiros de Castro, né, chama do equívoco, né, uma comparação equivocada, inclusive, mas como exercício de pensamento, mas que a gente não pode tornar isso valor atribuído a determinadas experiências que a gente só pode conhecê-las em profundidade, só pode criar se conhecemos ela com alguma profundidade. Então, acho que esse é o nosso exercício aqui nesses encontros também. Eu agradeço muito mais essa tarde e convido todas e todos para o nosso encontro na próxima semana, que é onde a gente encerra, onde nós vamos tratar da Cosmosfestas, Cosmolutas, Saberes e Inspirais, com Leda Martins, e a nossa queridíssima Leda Maria Martins, que é uma pessoa que está na nossa frente aí, né, na discussão de todos esses temas, e o Landê Onawale, da Bahia. Então, a semana que vem a gente vai estar entre Minas e Bahia, né? E o último encontro na quinta-feira com o Tiganá, Pedro Cesarino, e com a minha participação também, para a gente fechar um pouco todas essas conversas e esses encontros férteis que a gente teve de troca durante o Abrir do Terreiros. Eu agradeço ao Paz Loureiro, eu agradeço a Marlo, que não está aqui, mas que, enfim, a gente agradeço a toda a equipe, aí o Sérgio faz o encerramento e as questões finais. Muito bem, obrigado, Maria Thaís. Bom, em nome do SESC, então, fica o nosso agradecimento, né, especialmente, né, ao Paz Loureiro e ao Marlon Marcos, que nos brindaram aqui com nessa tarde de reflexão, de conhecimento, de afeto, né, e de cruzos, né, de cruzamentos, né, e dessa possibilidade, né, que Paz tanto enfatizou, de nós tratarmos a arte, tratarmos a questão da poesia como encantaria, né? De nós cuidarmos dos nossos mitos, né? De nós olharmos para os nossos mitos, né? Tão esquecidos nesses tempos né? de racionalização, de uma profusão de conhecimentos desnecessários, estamos esquecendo dos mitos que estão aqui, né? Tão próximos da gente, nos nossos rios, no mato, na árvore, no pássaro, né? Nesse passarinho narrador que João Loureiro, né, nos traz assim com essa sensibilidade tamanha, e esse lugar, né, do caboclo tão brasileiro que Marlon nos brindou. Então, fica o nosso agradecimento aqui do SESC, a toda a nossa equipe, a nossa gerente Maria Ângela, ao pessoal de Libras, Tiago e Wesley, nessa interpretação linda que eles têm feito todos os dias, Jéssica, Maíra, né, o Davi, a Karen, enfim, Sabrina, Cíntia e todo o time, e Maria Thaís especial. Um beijo para você também. Seguimos amanhã, então. Boa tarde. Boa tarde.